Boa noite família NBN Livre. Meu nome é Gilberto Zanotti, estou falando de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha. É uma alegria estarmos aí novamente, iniciando a semana, né? Dia 6/6 de 2022. Uma noite especial, uma noite de treinamento. Nosso diretor já está a postos aí, diretor Everton Tomás, vai estar falando para a gente aí hoje passando algumas informações importantíssimas, né? E hoje nós tivemos uma live, deixa eu colocá-lo aqui com o anfitrião, tivemos uma live especial ao meio-dia, creio que a grande maioria deve ter participado, os que não participaram, né? Ficaram sabendo. E hoje o Everton vai estar falando aí do escritório virtual, dando um treinamento, isso é muito importante para nós aqui, né? Ainda dá tempo, ó, 20 horas, 5 minutos, né? Possa convidar mais gente aí para que possa participar desse treinamento. Então, sejam todos bem-vindos, né? A grande família NBN Live. É com você, Everton, sem muitas delongas. Queremos aprender, queremos te ouvir aí e vamos ficar atentos. Desligue aquilo que possa estar te atrapalhando, sempre aviso, né? Porque a gente, às vezes, hoje, com a tecnologia, com o celular, aí a gente se dispersa. E não faça isso. Presta atenção, né? Aprenda, porque se você aprender, você vai saber levar para as pessoas da tua equipe, né? Quanto mais a gente souber, melhor. Menos trabalho para a empresa, né? Menos trabalho para né, o suporte lá da empresa, se a gente puder, né, tá assessorando. Mas para isso nós temos que estar sabendo. E hoje a gente vai estar aprendendo e creio que eu também, né, vou aprender com o Everton Tomás. Com você, seja bem-vindo, Everton. Muito boa noite, pessoal. Extraordinária noite a todos. Aqui é Everton Tomás, falando aqui diretamente de São José dos Campos, São Paulo, Brasil, onde nós temos a nossa sede nacional aqui para atender todos vocês. É isso mesmo, Gilberto. Quanto mais nossos líderes são treinados, melhor fica o atendimento na empresa, melhor fica o suporte, melhor fica a sua duplicação, melhor fica o andamento do seu trabalho, mais claro, mais objetivo, né? E hoje estamos aí muito entusiasmados com as notícias que temos a passar para todos vocês. Hoje tivemos um Zoom meio-dia, excepcionalmente, hoje ao meio-dia não houve apresentação e nem também houve tradução das notícias especiais que nosso engenheiro Oscar Hernandes passou para todos nós, e foram aí mais de 1 hora de informação que ele esteve passando para a gente, e hoje eu vou compartilhar com essas informações também com vocês, porém de uma forma mais prática, mais sucinta, mais resumida e direta ao ponto, porque eu também quero fazer o treinamento para vocês sobre o nosso escritório virtual. Então, fique até o final, porque depois que eu falar do escritório virtual, teremos aí também as informações, as notícias especiais que o nosso querido engenheiro Oscar passou para a gente ao meio-dia, e foi um Zoom, nada mais, nada menos que 1.000 pessoas em um Zoom. Realmente foi um sucesso absoluto, e os líderes, no qual eu pude falar durante o dia depois desse Zoom, o pessoal ficou maluco, muito entusiasmado com as novidades, né? Que são justamente novidades que botam dinheiro no bolso de vocês, né? No bolso dos líderes, daqueles que fazem o trabalho muito bem feito de duplicação e de crescimento das empresas, né? Então, não poderíamos crescer se não fosse vocês, líderes, estar apoiando a empresa e fazendo aí um belo trabalho pelo Brasil, tá bom? Então, vou aqui compartilhar com vocês o treinamento que nossa área de marketing montou para a gente poder compartilhar de forma bastante didática com todos vocês, e de forma também a poder ser duplicado, ok? Para as suas equipes aí, quando você tiver necessidade de você duplicar esse treinamento entre equipes, tá?
Estão conseguindo ver aí a tela, não? Está aparecendo, Zanotti? Sim, ok. Maravilha. Então, eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós, da NMN Live, somos uma empresa tradicional, uma empresa de muitos anos, né? Ou seja, ela tem mais de 30 anos como laboratório no México. Ela já tem 16 anos, está fazendo o seu aniversário, o 16º aniversário como comercializadora dos próprios produtos que ela fabrica, ok? Já está 12 anos nos Estados Unidos, e esse escritório virtual, particularmente, ele existe também há 12 anos, tá? Ele foi criado logo depois que a empresa abriu a companhia nos Estados Unidos. Meados ali de 2010 foi quando foi criado esse back-office e quando foi estruturado todo o plano junto com o back-end, né, para poder levar esse modelo de negócio para o mundo. Vale lembrar também que toda a estruturação por trás do escritório virtual é um sistema de controle administrativo completo, né, onde tem lá o controle dos pedidos, controle das baixas desses pedidos, que é feita no México exclusivamente, é feito todo o controle de frete, todo o cadastramento de precificação de produto, né? Então, e toda a questão do cálculo dos bônus é feito através do sistema que está por trás desse sistema. E quando ele foi concebido, a empresa era uma empresa mexicana e americana. Ela não tinha ainda a estruturação para ser uma empresa de consolidação mundial, que é o que está acontecendo agora. Há pouco tempo, a empresa está avançando em vários países e está já legalmente constituída em 75 países e mais aí de 40 países em operação já, né? Alguns países ainda não têm o produto, porque está em processo de liberação do produto e entrada do produto em cada país, não está ainda nos 75 países em operação já, mas já está em mais de 40, porque está em todos os países da América do Norte, América Central e América do Sul, e também a União Europeia inteira e vários outros países aí. Então, um total das 75, mas não está em operação em 75. Mas faz pouco tempo que ela começou a fazer essa expansão mundial e essa internacionalização. Então, por isso, até o momento, o escritório virtual não é um escritório multi-idiomas, tá? Ele é um escritório que foi criado em espanhol e se mantém em espanhol, porém tem algumas vantagens de ser totalmente traduzido, né, pelas ferramentas do Google aí, na hora de você estar utilizando, com algumas ressalvas que eu vou estar explicando a respeito. Então, as pessoas falam, poxa, mas esse escritório virtual ele não está no momento que nós estamos vivendo da tecnologia. E eu estou dando essa introdução e essa explicação justamente por conta disso, tá? Porque a empresa está trabalhando em paralelo na construção de um novo escritório virtual que seja multi-idiomas, inclusive idiomas como japonês, árabe e tudo mais, né? Para poder consolidar isso no mundo inteiro. Tá? Então, ela está preparando em paralelo um outro escritório virtual que ainda não tem data para ser lançado, mas esse escritório que nós temos hoje, ele é funcional, ele atende a necessidade que nós temos, não atende, obviamente, a expectativa de todas as pessoas, mas ele atende, sim, muito bem para aquilo que a gente precisa, que é cadastrar, vender, administrar, né? E calcular os bônus, apresentar os bônus, no qual a gente vai mostrar para vocês aqui. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre aprender aí como você acessar o seu escritório virtual, né? Então, o site é o nbnlivinginc.com, tá? O Inc significa incorporadora,
tá? Então, NBN Livre Incorporadora é a empresa que foi aberta nos Estados Unidos para poder atender ao mundo inteiro. Então, por isso que o site é nbnliveinc.com, ok? Então, aqui você entra aí com o seu ID e a sua senha, e do lado direito, para quem não sabe, se você colocar ali o número do ID, né, o código do ID da pessoa, e clicar em escrever, vai diretamente para o cadastro, né, para a pessoa fazer um cadastro. Então, essa página ela serve tanto para fazer o login quanto para fazer o cadastro. Se bem que essa parte do direito, essa parte direita, né, quase ninguém utiliza, porque você tem um link que você pode enviar e também você pode cadastrar por dentro da página, ok? Então, tá aí, ID, senha, clica ali para acessar. Se quiser recuperar a senha, esqueceu a senha também, é só clicar ali em trocar a senha de acesso, ok? Bom, entrando na página, então, você tem vários botões ali em cima e você tem também esses quadros azul embaixo, que também são botões, tá? É como se fosse uma facilidade, em vez de você clicar lá em cima, você pode clicar embaixo também, ok? Então, aquela casinha ali, ele retorna para essa tela inicial, quando você clica nela. Depois, você tem aí as informações do usuário. Quando você clica aqui nas informações do usuário, ele traz uma tela para você com alguns detalhes sobre a quinzena que nós estamos naquele momento, sobre o armazém, né, que a gente está, que é aqui Armazém do Brasil, e se você está ativo ou não está ativo, tá? Então, quando tem essa tarja verde, significa que você está ativo. Quando não tem essa tarja verde, é porque você não está ativo naquela quinzena no qual ele aparece ali o período acima, tá bom? Então, que isso fique bem claro aí para todos vocês. Bom, depois, outra coisa que você precisa saber é como fazer o seu pedido, como fazer a sua compra online. Nós temos um vídeo especialmente para essa parte de compra, tá? De gerar pedidos, tá? E isso está no nosso tutorial no site nbnliving.com.br, que você tem os tutoriais ali, e um deles é como gerar pedido, mas eu vou estar passando aqui rapidinho para vocês entenderem. Ou você clica ali em cima no menu iniciar compra, ou você clica aqui embaixo no botão iniciar compra. As duas opções são a mesma finalidade, para você abrir um novo pedido. Depois, então, que você clica nessa opção, ele vai abrir os códigos disponíveis para que você possa fazer, então, o seu pedido, tá bom? Então, de acordo com a sua situação na companhia, ou seja, se você fez um cadastro e nunca fez nenhum pedido, vai aparecer para vocês os códigos de ativação, ou seja, o primeiro pedido para você ou os primeiros pedidos dentro da sua primeira quinzena. Vale lembrar que todos os pedidos na sua primeira quinzena são pedidos de ativação, tá? Então, se você começou o seu negócio e vai fazer o seu primeiro pedido, um exemplo, você fez o pedido no dia 5. Se você for fazer outro pedido dia 10, também conta como ativação, tá? Não conta como recompra dentro da primeira quinzena, só vai contar como recompra a partir da sua segunda quinzena, tá? Não é comum uma pessoa fazer mais de um pedido dentro da sua primeira quinzena. Geralmente a pessoa faz um pedido na primeira quinzena e depois faz o seu próximo pedido um mês depois ou na próxima quinzena. Mas por isso que é importante explicar isso. Se a pessoa faz mais de um pedido dentro da primeira quinzena, todos os pedidos valem como ativação, tá? E não como recompra, ok? Então, ali em cima você tem a descrição do produto que você está comprando e as quantidades. Basta você ver qual que é o que você quer escolher e clicar ali no adicionar ao carrinho.
Um adendo aqui à explicação do escritório virtual é você se atentar a essa sigla, 2 por 100, 5 por 3, essas siglas, elas existem há muitos anos na companhia, e significa o quê? 2 por 100 é como se você comprasse 2 produtos ao preço de $100, tá? Que no México é $100, aqui no Brasil é $110, 2 produtos, tá? 5 por 3 é você comprar 3 produtos e ganhar mais 2, tá? Então, ou seja, é você comprar 3 pelo preço do consumidor e levar 5. Essa é a maneira correta de você vender esse pacote, recomendar esse pacote, porque a pessoa vai estar pagando por 3 e está levando 5, tá? Essa é uma promoção que a companhia tem, já teve promoções maiores, né, também, agora nesse momento, inclusive, nós estamos num período de promoção de 7 frascos pelo preço de 3, porém, isso são promoções em tempo limitado, tá? A qualquer momento, essas promoções podem sair fora do circuito e voltar ao normal, ou ser criado outras promoções. Inclusive, mais adiante eu vou estar falando sobre um novo código que nós teremos aqui também para vocês. Então, depois que você clica ali em adicionar carrinho, já entrou no seu carrinho de compra esse produto que você está escolhendo, e você vai então em consultar carrinho. Quando você vai na opção consultar carrinho, ele vai abrir para você aqui qual é o produto que você escolheu e as características ali desse produto. Tem ali o valor total em dólares, tá? Lembrando que os nossos valores são em dólares a nível mundial, tá, pessoal? A nível mundial, o valor é em dólares. E acrescentado no valor em dólares, tem o imposto de cada país, que para nós aqui é 18%, e também tem o acréscimo do frete, se você está comprando com frete, e também do manuseio, né? As embalagens ali também é cobrado à parte. Então, são 3 coisas que são adicionadas ao valor em dólar no nosso pacote. O frete, se houver frete, o manuseio e os impostos, tá? São as 3 coisas que é colocado sobre o valor do produto. E ali tem o total de pontos. Depois que você conferiu essas informações, você clica ali no botão seguinte ou próximo. Em português seria próximo ali, né? Em espanhol é seguinte. E aí ele vai para uma tela onde você tem informações para o envio. Muito importante, pessoal. Nosso sistema, como é um sistema internacional, ele não está integrado com os nossos correios aqui do Brasil. Então, ele não tem por enquanto, ele não tem aquela facilidade de você colocar o número do CEP e ele automaticamente preencher os dados de endereço somente para que você troque, coloque ali o número da casa e o complemento, né, do local. Aqui, como vocês podem ver, nessa tela, você tem ali o nome completo que você vai colocar, o endereço que ele puxa do cadastro, mas você pode alterar ali o endereço de destino. Outra informação importantíssima com relação a isso é que nós consideramos esse endereço para o envio da mercadoria, tá? Esse endereço é que é considerado para o envio da mercadoria, não é o endereço que está no cadastro. Por que disso? Porque você pode entregar o seu produto para a pessoa e mandar a compra dela para o seu endereço, tá? Isso pode ser que esteja até em estados diferentes. E nós pagamos o imposto aqui no mesmo dia que a mercadoria sai do nosso armazém, é quando nós pagamos os impostos de circulação de mercadoria, o ICMS.
e o imposto é calculado conforme o estado de destino, tá? Então, se uma pessoa está cadastrada no estado de São Paulo, mas ela vai enviar para outro estado, o faturamento e o imposto é calculado no estado de destino. Então, por isso que nós consideramos apenas esse endereço aqui preenchido para o cálculo do imposto e para o destino da nota fiscal especificamente, tá? Então, é muito importante que todos vocês confiram esses números toda vez que for gerar o pedido, porque isso é o maior fator de problemas que nós temos hoje com relação a entregas. Muitas pessoas não se atentam a isso e colocam o endereço errado, tá? Então, isso, se um número do CEP estiver errado, já era, vai para outro destino, tá? Então, vocês têm que ficar atento a isso, porque quando a gente manda para a transportadora, a informação mais importante para a transportadora é o CEP, tá? Porque ela vai puxar o CEP e aí ela vai redirecionar a mercadoria. A transportadora, ela não olha ali se o endereço está correto, se a cidade está correta, o estado está correto, não interessa para ela. Ela pega o número do CEP e é da onde ela direciona. Então, o CEP é a informação de endereço mais importante que vocês têm que prestar atenção, tá? Quando fala aqui número externo, é o número da casa, né? É o número do apartamento, é o número do prédio, por exemplo, ou o número da casa. Interior é o complemento, para nós é o complemento. E é o número do apartamento, ou é fundos, ou é casa 2, casa 3, assim por diante, ok? Bom, depois você tem o número do celular, que passa a ser obrigatório. Tem algumas semanas que o celular é obrigatório. Então, às vezes, a pessoa trava nessa tela, é só ela colocar o celular correto que ela vai passar, tá? Outra coisa importante que ocorre em muitos problemas, tá, pessoal? Esse quadradinho só se deve marcar quando for para retirada na sede, que significa que recolher, como é que está aqui? O pedido em sede Armazém Latam Brasil, ou seja, recolher o pedido no Armazém do Brasil, na sede do Brasil, tá? Então, não marque esse botão quando não for para retirar aqui em São José dos Campos, ok? Então, esse quadradinho é só para isso. Muitas pessoas já marcaram equivocadamente esse quadradinho, o produto ficou aqui e demorou para ser enviado, porque ficou aqui para recolher, ninguém veio recolher, a gente foi atrás, aí depois que a gente envia isso, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Confirmando esse passo e passando aqui ao passo seguinte, ele vai te dar os resumos aqui dos valores e te dá o valor, então, total a pagar em dólares, tá? Lembrando que o nosso dólar pré-fixado está em R$5. Não queremos ficar mexendo nisso hoje em dia por causa da variação cambial, que vai lá em cima e volta, vai lá em cima e volta, para não confundir a cabeça de vocês e ficar mais simples de trabalhar com preços pré-estabelecidos. Desde que a gente começou a nossa pré-venda lá em 27 de agosto do ano passado, 2021, nós mantivemos o preço do dólar a R$5. Já chegou a 5,80 o dólar e nós mantivemos aí a R$5, tá bom? Aqui nessa tela é só uma conferência. Depois clicou aqui em confirmar o pedido, ele vai então gerar o pedido para você. Esse é o número do pedido que você tem que mandar o comprovante para nós, né? Como eu falei, nós ainda não temos muita integração com o nosso sistema do Brasil, que nós utilizamos aqui o Proteus da TOTVS para poder fazer todo o faturamento, e lá nós temos um sistema independente que é administrado no México e para todo mundo. Então, quando você confirma o pedido aqui, o pagamento ainda não é feito integrado nesse site, né? Então, você pode fazer o pagamento via Pix ou pelas plataformas de cartão de crédito da Cielo ou esse GruPay ou o PicPay, né? Que nós temos aí várias opções
para pagamento no momento, não significa que essas opções ficarão sempre disponíveis, porque poderemos sim ter a integração para você pagar aqui diretamente o seu pedido, né? Na verdade, essa integração já está sendo trabalhada, porém tem outras circunstâncias de classe mundial que precisa ser considerado para fazer essa integração, por isso está demorando um pouco mais essa integração. Depois que você confirma e gera seu pedido, ele vai trazer para você o número do pedido e você então manda ou por e-mail ou através do nosso site www.nbnliving.com.br/comprovantes, que ali você tem as informações corretas que você tem que mandar para nós, para que o pedido seja considerado aqui, conferido, tudo direitinho. Mais uma coisa, vale lembrar que o nosso processo de pedido funciona da seguinte maneira: a partir do momento que você mandar o comprovante do seu pagamento para nós, ou pelo e-mail, ou pelo site, esse pedido chega para a Administração Brasil, é conferido e lançado. Existe uma dupla conferência desse pedido no México, que é lá que eles fazem a baixa do pedido, no Corporativo Central, eles então fazem a baixa do pedido, e depois que isso acontece, nós então fazemos o processo de faturamento, envio para o armazém, separação e envio para a transportadora. Esse processo, durante a semana, pode levar de 1 a 2 dias para acontecer. Se o pedido é colocado na sexta-feira, pode levar até segunda-feira para fazer esse processo, então para a gente enviar o pedido para vocês, tá bom? É assim que funciona nosso processo de faturamento desde sempre. Não tem como ficar pior que isso, vai só melhorar daqui para frente, tá bom? Vai ficar cada vez mais rápido. Mas esse é um momento de pioneirismo, é um momento de início de todo o trabalho no Brasil, de uma companhia mundial que está chegando aqui. Então, é um pouco moroso mesmo, e a gente tem trabalhado o máximo que a gente pode para deixar as coisas cada vez mais dinâmica para todos vocês, ok? Então, passamos aí pela parte dos pedidos, vamos então conhecer um pouquinho das opções de genealogia, né? Que é onde você vai ver aí o seu trabalho, a sua estrutura, a sua rede e tudo mais. Primeira opção do menu é o mapa de rede. O mapa de rede, ele vai trazer ali para você todos os seus diretos, né? Todos os seus usuários diretos da sua rede, né? De cadastro, mas no final da página ele tem um resumo ali muito interessante. Esse resumo, ele te dá o período quinzenal anterior e o período quinzenal atual. Esse período de volume, ele não é em tempo real, e ele está incluindo aqui os impostos junto, né? Então, de todo o valor que é feito de pedidos e é baixado pedidos na sua organização, ele te mostra aqui até o 5º nível o que vai acontecendo, tá? Mas isso não é em tempo real, às vezes leva um dia para atualizar, às vezes não, né? Vai muito do processamento que existe lá no México com relação a isso. Mas ele te dá uma base do que está acontecendo na sua rede até o 5º nível, tá bom? E aqui vale lembrar que é por quinzena, então você sempre olha a coluna da quinzena anterior e a coluna da quinzena atual para ver o que está acontecendo aí na sua organização, tá bom? Aqui é muito bom para que você possa avaliar os pedidos que estão acontecendo nas linhas mais abaixo também. Depois, você tem a opção Rota Platina. Essa opção é para mostrar para você, das quinzenas anteriores, o que aconteceu com relação a o seu status, né? De como você foi pago, né? Rango de pago é o qualificação de pagamento.
vocês precisam sempre entender que você tem aqui um nombramento, que eles chamam, né? Uma classificação no qual você já atingiu, tá? E uma classificação qual você é pago. Não significa que todas as quinzenas você vai ser pago como diamante se você não tiver um número de pessoas ativas de primeiro nível para ser pago como diamante. Então, se você tem 5 diretos em todas as quinzenas ativos, né, você vai ser pago sempre como diamante. Se você tem 4, você pode ser pago como pérola, mesmo que você já tenha sido um diamante anteriormente, né? Então, você tem aqui a sua classificação, o seu nombramento e tem o pago como, né? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Então, a primeira coluna aqui mostra qual é o período quinzenal. A segunda coluna, quantas pessoas você atingiu aí até o 5º nível, né, ativas dos períodos anteriores. Ele não mostra nessa rota platina o período atual, só os períodos anteriores. Quantos diretos você tinha qualificado em todas as quinzenas, né, ativos? Se você é um diamante 5-pack ou não, o que é o diamante 5-pack? É aquele que tem o pacote maior a cada quinzena. Ele é considerado de forma diferente. Hoje teremos uma novidade que eu vou contar depois a respeito disso, tá? Depois, classificação de pagamento, né? O ranking de pagamento ali, como você foi pago, e o nombramento, né? Qual que você atingiu ali, o nível que você atingiu. Essa é a rota platina. Significa o quê? As pessoas, para ter consistência e ganhar as coisas na companhia que ela oferece, você tem que estar aqui na rota platina com consistência para você ter o direito a tudo, tá bom? Então, é muito importante vocês acompanharem o Rota Platina, né? E sempre tomar atenção que alguns pacotes entram na Rota Platina para você fazer o seu ativo. Não são todos, tá? O pacote menor, por exemplo, ele não entra aqui, né? O pacote de 2 frascos, ele não entra aqui na Rota Platina, tá? Só vai entrar na Rota Platina o pacote que está para a Rota Platina, tá? Depois, opção de diretos. Essa opção eu gosto muito e é o que mais indico para as pessoas analisarem, ok? Por quê? Porque essa opção de diretos é a que mostra se os seus diretos estão ativos, se os seus diretos fizeram recompras. Então, quando a pessoa fala, eu não recebi a comissão de fulano de tal, a primeira coisa que a pessoa tem que ver é se ela estava ativa. Eu já vou explicar mais adiante como é que você vê se você está ativo ou não, por período, né? E se a pessoa que ela falou que não recebeu a comissão, se ela fez o pacote dela, a recompra ou ativação dela no período em questão, né? Porque nós sempre pagamos a comissão atual em relação à quinzena anterior, né? Então, nesse momento agora, nós já praticamente finalizamos o pagamento das comissões referente a maio 1, tá? Então, agora, o próximo pagamento vai ser referente a maio 2. Então, se a pessoa falou, não recebi a comissão tal, tem que olhar aqui se está na coluna correta a ativação daquela pessoa. E isso ocorre, pessoal, todos os dias. Existe esse tipo de dúvida, tá? Então, os líderes, eles têm que saber que, antes de chegar para a empresa, o seu indicado tem que perguntar para o seu líder. E o seu líder tem que saber a resposta correta com relação à quinzena que ela está fazendo o pagamento ou não. Então, aqui ele mostra até 5 quinzenas para trás, né? A quinzena atual e 5 para trás. E aqui você consegue conferir, então, todos os seus diretos, quem fez recompra, quem não fez recompra, inclusive para você verificar na quinzena atual se você já está qualificado ou não,
né? Como diamante, como um rubi, esmeralda, pérola, etc. Lembrando que o foco é sempre você se tornar aí um diamante, que é onde você ganha todos os benefícios desse plano maravilhoso nosso aqui, tá bom? Então, o foco primário é sempre se tornar diamante e vale lembrar nosso treinamento passado, que nós temos a nossa cartilha para você seguir aí, né? Para você buscar o seu diamante, o que você tem que fazer? Qual que é a prática? Qual que é o passo a passo? Busca lá no nosso site a cartilha do plano de sucesso para que você possa seguir e ver o que é necessário, né? Assista aí o nosso treinamento do plano de sucesso para que você possa saber o que é necessário para atingir esses níveis aí e fazer a prática no seu dia a dia, tá bom? Bom, depois opção de ativos. Uma ferramenta, uma opção que dá também para você uma visão, né, de quantas pessoas você tem no seu período atual, né? Olha lá, ativos no período atual. Então, ele te mostra ali os seus diretos, quem estão ativos. Ali é muito legal porque se você tem pessoas que se ativou no período anterior, todo mundo fica ativo aqui 2 períodos, tá? O atual e mais um período para frente quando ela faz ativação. Então, nessa tela, ele te mostra se a pessoa é uma pessoa que ficou, de repente, ativa no período atrás, no período anterior e ela está ativa ainda nesse período, tá? Então, é uma tela de resumo que te dá várias informações, inclusive o histórico também por compressão do período anterior, tá? Nunca é possível a empresa apresentar o período de compressão da quinzena atual, porque a compressão ela só acontece após o fechamento. Eu não sei se todos conhecem aqui como funciona a compressão dinâmica, que nós temos aqui em vários bônus nossos. Nós temos compressão dinâmica no bônus de liderança, no bônus residual, no bônus de comercialização e no bônus excedente, tá? E também no bônus infinito nós temos compressão dinâmica. Então, são 5 bônus com compressão dinâmica. O que é a compressão no modo bem simples para você entender? É quando, imagine que você tem 5 pessoas em 5 linhas diferentes, tá? De profundidade, né? E uma dessas pessoas, ela não se ativou. Essa daqui não se ativou. E essa pessoa tem diretos abaixo. O que acontece? O sistema, quando faz o fechamento, ele separa essa pessoa que não está ativa e sobe essas para baixo como se fosse terceira linha, quarta linha e vem uma outra linha aqui embaixo, tá? Então, quando você não está ativo, ou seja, quando você não tem o seu pedido pessoal mensal, né, que vale 2 quinzenas, né? Você não é considerado para o sistema calcular bônus, tá? Então, o sistema, ele te ignora, separa você. Mas ninguém que está ativo deixa de ganhar por isso, ok? Porque a empresa faz a compressão dinâmica nesses bônus e a pessoa que não está ativa ali para você, ela vai ser separada e todo mundo que está abaixo sobe para você ganhar, tá? Então, é espetacular nosso sistema. E aqui ele mostra justamente essa questão da compressão, né? Depois que ela foi feito o fechamento, não tem como fazer antes, né? Então, a empresa faz o fechamento da quinzena, passa alguns dias calculando o sistema, efetuando toda a compressão, conferindo todo o sistema, aí sim ela libera o pagamento dos bônus, tá? E por um modelo completamente diferente do que a gente vê em outras companhias, nós temos aqui um pagamento quinzenal, né? A maioria das empresas fazem fechamento mensal, ok? Nós fazemos um pagamento aí quinzenal, e isso até é importante para a maioria dos países, porque tem a lei do consumidor, né? Então, para nós aqui, não dá para fazer um pagamento semanal, porque pagamento semanal não entra dentro
da lei do consumidor, por exemplo, porque se a pessoa cancelar um pedido dentro da lei do consumidor, ela já pagou o bônus. E aí como é que fica isso, né? Então, por isso que quinzenal é o mínimo que uma empresa deve fazer como pagamento para poder se resguardar financeiramente de até golpes, fraude de cartão, alguma coisa que possa vir ocorrer e até a devolução mesmo do cliente, tá bom? Então, muita atenção com relação a isso, porque é muito bem planejado esse tipo de situação e nós temos aqui o pagamento quinzenal que já ocorre muito bem desde que a gente começou a operação, ok? Opção de frontais é uma opção que não é muito utilizada com frequência, tá? Mas como nós temos uma rede que ela começa com 5 pessoas e depois você pode preencher esses 5 e assim sucessivamente, ele te mostra aqui os seus primeiros 5, qual é ali a frequência deles e qual é o tamanho da rede desses 5 aí por diante, tá bom? Mas isso, na prática, não é muito utilizado. Eu confesso para vocês que essa opção de frontais, a maioria não se utiliza dela, tá? Depois, opção de colocação. Muito interessante isso. Aqui nessa opção de colocação, você tem a oportunidade de fazer um cadastro direto a você, porém, ele abaixo de alguém da sua estrutura. Então, imagine que você já tem os seus 5 primeiros, tá? E você quer colocar um novo direto a você. Como é que você vai fazer? Você pode fazer aqui pela essa opção de colocação. Então, você vai clicar onde tiver disponível nos quadradinhos amarelo e você vai, então, direcionar aquele direto seu, onde você vai ganhar o bônus direto, mas abaixo de outra pessoa que já está na sua estrutura. Essa pessoa que você está colocando embaixo, ela vai ter direito a ganhos sobre essa pessoa que você está colocando? Sim, ela vai ter direito, desde que ela esteja com o nível dela destravado. Como é que uma pessoa aqui destrava um nível abaixo? Quando ela indica um direto a ela. Então, lembre-se, para uma pessoa em colocação beneficiar a pessoa que está em cima, ela precisa pelo menos ter um indicado direto, senão ela nem destrava o nível, tá? Então, ela não ganha, ela não destrava o nível ali. Então, se ela colocar 2 pessoas, 2 não, 1 ou 2, ela destrava o primeiro nível, 3 pessoas, ela destrava o primeiro o primeiro, segundo e terceiro nível, 4 pessoas, ela destrava o 4º nível e 5 pessoas, ela é diamante, ela destrava, então, os 5 níveis, tá bom? Então, uma vez que você clicou nesse botãozinho amarelo, ele vai abrir aqui as opções por país, para que você possa, então, escolher qual o país que você vai cadastrar, e depois ele vai trazer a tela aqui de cadastro para você preencher. Sempre observe, pessoal, obviamente, esse aqui é um cadastro de exemplo, né? Mas observe quem é o ID do patrocinador, tá? E o ID da colocação. Hoje mesmo, eu tive uma situação que a gente teve que corrigir, por sorte, o patrocinador não estava ativo e não ganhou a comissão, a gente conseguiu ajustar. Mas a pessoa se cadastrou com uma pessoa em outro país, sem saber quem é a pessoa, simplesmente porque não conferiu adequadamente a informação do patrocinador. Se tivesse conferido, não tinha feito o cadastro errado, né? Então, sempre confira ali a informação do patrocinador. E aqui algumas dicas de inconsistência de cadastro que você tem que ter em mente, voltando a dizer, nós não temos um cadastro totalmente integrado para a situação do Brasil, mas nós estamos trabalhando para o novo sistema, cada país ter as suas circunstâncias corretas, né? Então, por exemplo, tradutor do Google, para você fazer o cadastro, na hora de confirmar, é importante que o tradutor esteja desligado, porque ele pode interferir em palavras que você escreveu ali
e pode não confirmar o cadastro, tá? Então, tradutor do Google deixe desligado na hora de confirmar o cadastro. A senha precisa conter 10 dígitos, com letras maiúscula, minúscula e número, e não pode ter sequências como 1, 2, 3, 10, 20, 30, 000. Tem que ser uma senha mais coerente e correta possível. O PIS, a informação do PIS, se você não tem o PIS para estar informando corretamente, você pode digitar tudo zero, não tem problema. Vale lembrar que a informação do PIS se dá em função de retenção do INSS, ok? Para casos específicos aí. Mas não temos nenhuma integração desse campo com o governo, nem nada. É uma informação sigilosa aqui, que a gente só vai utilizar e devidas às situações necessárias, tá bom? CPF, não digitar a palavra CPF no campo CPF nunca, tá? O que precisa é colocar o CPF no formato correto, que é nesse formato que está aqui. 3 números, pontinho, 3 números, pontinho, 3 números, tracinho e 99, igual, e o dígito final, né? Igual é no documento original. Esse é o formato, tanto para CPF quanto o formato correto para CNPJ também, tá bom? Além dessas observações, todos os campos com asterísticos devem ser preenchidos e o checkbox nos termos marcados, né? Ou seja, o quadradinho final de aceito dos termos e condições digitais deve ser ali marcado, tá bom? Bom, e a última opção aqui da parte de genealogia é o gráfico de genealogia, onde aqui você vai ver todas as pessoas posicionadas diretamente a você no mesmo nível e assim sucessivamente, né? Quem está ligado àquela outra pessoa, o seu segundo nível, terceiro, e aqui você consegue visualizar por completo os 5 níveis que você tem de maneira normal. Lembrando que se tem uma pessoa inativa nesse meio dos 5 níveis seu, vai ocorrer a compressão na hora de fazer o pagamento. Fez o fechamento da empresa, fez o cálculo do pagamento, a rede é a mesma, não muda nada, tá? Salvo a exceção que após um período de inatividade, a pessoa vai sumir da sua rede, tá? Então, com 6 meses, ela some da sua rede, com 1 ano, ela desaparece de vez, tá? Somente após 1 ano é possível fazer um novo cadastro, e esse período para ser eliminado da rede, ele não acontece online todos os meses. Existem alguns períodos do ano que a empresa faz esse corte, esse processamento de limpeza. O último ocorreu em novembro do ano passado, tá? O próximo, provavelmente, agora em junho. Então, se você tem pessoas ali na sua rede que já não estão ativas há mais de 6 meses, né? Então, você já pode ficar atento que ela pode ser completamente eliminada ali do sistema e da sua estrutura. Se isso acontecer, todas as pessoas que ela indicou sobe para você, tá bom? Então, é muito importante isso. E, por outro lado, é um argumento forte para você falar com essas pessoas para elas se reativarem, para ela não perder aquela posição, principalmente se tiver muita gente ali já embaixo dela posicionada, tá? As pessoas não se dão conta, quando tem pessoas embaixo, quanto que elas podem vir a ganhar, né? Se ela se ativar e se ela ativar outras pessoas. Porque ela se ativar sozinha também não adianta, porque lembra-se que para destravar os níveis para ela ganhar, ela tem que pelo menos ativar um direto a ela, tá? Então, ela tem que ativar outras pessoas ali para poder destravar os níveis e ela conseguir, então, ser beneficiada com isso. Ok? Matamos, então, toda essa parte de genealogia. Agora, em meu perfil, tem outras opções ali,
Aqui temos a primeira, que é dados pessoais, né? Você pode clicar lá em cima ou também no quadro grande aqui embaixo. Não tem muitas informações relevantes aqui, né? Essas informações, algumas podem ser editadas e atualizadas, mas nem todas. Apenas alguns detalhes ali que você consegue colocar, mas isso não reflete muito no seu dia a dia. Depois, opção usuário web. Meu usuário web. Esse cadastro aqui é muito importante que você, assim que fizer o cadastro com o seu novo cadastrado, você já auxilie ele a fazer. Por quê? Aqui é que vai ser gerado os links de cadastro para enviar para outras pessoas se cadastrarem, né? Então, você tem ali a opção de colocar o nome de usuário e você repete embaixo esse nome de usuário, que é onde vai criar o link para o continente americano, né? América do Norte, América do Sul, a Europa e a África. São 3 links distintos, porque são sistemas internos diferentes aí, de precificação por região do mundo. Então, por isso eles têm esses links diferentes, tá? Aqui no usuário web, onde você vai colocar ali o seu usuário, procure não utilizar acentos, espaços. Antes de colocar o seu usuário web, teste o link com o usuário que você pretende para ver se já não existe com aquele usuário, tá? É simples fazer o teste, é só pegar esse link e colocar o usuário que você quiser, que você quer ali, que você deseja, e jogar no navegador para ver se já tem alguém cadastrado com esse link, tá? Com esse usuário. Porque você pode querer usar um usuário genérico aí, e que alguém já usou, né? Lembrando que a gente está em mais de 250 mil cadastros no mundo na NBN Live. Então, muitas pessoas já podem ter tido a ideia que você teve de gerar um usuário. Mas se você colocar o seu nome e sobrenome, pode ser também que já exista. Então, é bom sempre testar antes de colocar aqui o usuário, porque quando você coloca o usuário e atualiza, você pode não perceber que ele fez alguma reclamação que já existe, né? Até por estar em outro idioma também. Então, sempre teste o usuário primeiro, para depois colocar aqui. A forma que o seu usuário, quando alguém se cadastrar, vai ser posicionado na rede, é sempre da esquerda para a direita, né? Ele vai caindo direto o seu e vai preenchendo da esquerda para a direita sempre, tá? Naquela primeira matriz, tá? Outra coisa interessante é que se você preencher as 3 primeiras linhas da sua primeira matriz ali, 5, 25 e 125, nós podemos ampliar a sua matriz, né, para mais 5 direto. Então, ou seja, nossa matriz ela é expandível, né? Ela pode ser maior, ela nunca vai ser uma matriz fechada de 5 por 5. Ela pode ser expandida o quanto for necessário aí, de acordo com a sua evolução no negócio, tá bom? E aí entra um tema sobre treinamento do plano, parte 2, né, que fala até da nossa dupla compressão. Nós temos dupla compressão, mas você tem que entender o básico primeiro para depois a gente entrar nesse tema. Tá bom? Depois mudar a senha de acesso, se você quer alterar a sua senha, basta você colocar a senha que você cadastrou a primeira vez, depois fazer a alteração e mudar ali. Historial de pedidos é a segunda opção mais utilizada, além daquela opção de diretos na genealogia, quando alguém pergunta por que eu não recebi minha comissão, né? O que aconteceu? Primeiro, nós, como corporativo, vamos aqui no historial de pedido ver se você estava ativo na quinzena que você está cobrando comissão, tá? Então, o primeiro ponto é esse, verificar se você está ativo com o seu pedido em dia. Como é que você verifica? Justamente por essas colunas aqui de fecha de pedido, que seria a data de pedido, e fecha de pagamento, que é a data de pagamento, tá bom? Então, você tem que sempre lembrar de nunca se esquecer que nós temos
2 quinzenas mensais. Uma vai do dia 3 ao dia 17 e outra vai do dia 18 ao dia 2. Esses são os 2 períodos da quinzena que nós temos para cobrar as comissões. Então, se você faz o pedido dia 1º, que dia 1º está no final da sua segunda quinzena, não é no começo do mês. Dia 1º vai estar no final da segunda quinzena, que termina dia 2, tá? E você está cobrando uma comissão que é do dia 18, dia 20, né? Você pode não estar ativo. Então, sempre fique atento ao seguinte, isso que fique muito bem gravado para todos os líderes. O período que você está ativo é sempre a quinzena onde você fez o seu pedido e o seu pagamento e a próxima quinzena. Então, não importa a data que você fez o seu pagamento. Dentro daquela quinzena inteira, você está ativo. E a próxima quinzena. E você tem até o último dia da quinzena seguinte para se reativar e cobrar comissões. Então, se você não fez a sua reativação e teve indicações naquela quinzena, você pode não ganhar comissões se você não se reativou, tá? Lembre-se sempre desses períodos, do dia 3 ao dia 17 e do dia 18 até o dia 2. Esses são os 2 períodos da nossa quinzena que vale para o ano inteiro. Não importa se o mês tem 28 dias, 29 dias, 30 dias ou 31 dias. É sempre esses 2 períodos de uma forma muito, muito inteligente para não ter esse problema do último dia do mês e ficar complicado ali na hora de fazer o fechamento. Tá bom? Então, sempre antes de perguntar se você tem comissões ou não, veja a data da sua última ativação, do seu último pedido. Tá bom? Bom, e aqui é o estado de conta, né? Eu sempre mando nas nossas mensagens por WhatsApp, por linha de transmissão para todos os líderes, essa opção de conferência de comissões, que é o estado de conta. Esse estado de conta, você vai selecionar ali a quinzena, a última quinzena que foi feito o pagamento, ok? E ali ele vai apresentar para você todos os bônus que foram calculados para você, tá? Essa barrinha embaixo, que está regalias, são os residuais, né? Bônus de comercialização, bônus de liderança e o resumo são botões, tá? São botões. Então, quando você clica ali em regalias, ele vai mostrar aqui para você tudo que você ganhou de bônus de regalias, que são os residuais, que é aquele que paga até o 5º nível ali das recompras, tá? E também as indicações diretas ali que você teve. Então, ali ele te mostra todo os bônus que você teve ali de regalias. Depois, bônus de comercialização, que ele também te mostra todos o que você recebeu ali até o 5º nível. Depois, bônus de liderança, vai mostrar para você também tudo que você ganhou sobre bônus de liderança. E depois tem o resumo, além do bônus infinito, que é para diamante e platina, né? Quando é um diamante e platina, aparece ali o resumo final, tá bom? Então, esse relatório, esse extrato, explica tudo que você recebeu de comissionamento de forma aí geral a cada fechamento de quinzena. E nós não temos uma data certa, exata, para que apareça para você esse relatório de comissões, porque pode ocorrer de uma quinzena demorar um dia a mais, 2 dias a mais, ou um final de quinzena cair no final de semana e entrar na segunda-feira. Então, assim, não tem um dia certo, exato, que aparece isso. Mas à medida que apareça esse relatório de comissões, muito em breve vai começar, 1 ou 2 dias depois já começa, então, o pagamento das comissões, tá bom?
Então, muito importante que vocês tenham isso em mente. Aqui você também pode verificar nesse botão de ganâncias ali, ganhos, esse mesmo, o relatório dos meses anteriores, das quinzenas anteriores, quanto foi o pagamento de bônus, tá? Quinzena por quinzena, quanto que você ganhou a cada bônus aí, quanto que deu, tá bom? Então, serve para você conferir ali o histórico, mas o detalhamento está lá na opção estado de conta. E, por final, cerrar sessão é sair da conta, fazer o log-off aí, o logout, né, do seu escritório virtual e finalizar, tá bom? Então, pessoal, esse foi nosso primeiro treinamento aí, batemos 100 conexões nesse Zoom que está limitado já, daqui a pouco a gente vai aumentar. Deixa eu bater mais umas 3 vezes esse 100 aí, a gente aumenta, tá, pessoal? Porque o pessoal tem que se consolidar e entrar no horário certo aí para não perder o nosso